Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a traição. E eu vou nomear esse vídeo Quando começa uma traição. É claro que é uma pergunta difícil da gente responder, mas a gente pode pensar em conjunto. Eu vou me apresentar, sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de família e casal. Este é um tema frequente na clínica de casal. Posso falar que não há uma clínica de casal onde esse tema não apareça de alguma forma. Aqui você estuda no formato online, as aulas elas ficam gravadas, nós temos vários professores para te ensinar e você ainda pode fazer o estágio com supervisão. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema. Eu vou começar definindo o verbo só para nós termos uma direção. Eu vou utilizar o verbo trair como enganar. Então, frequentemente os casais têm acordos, que na maioria das vezes são acordos velados. Poucos casais iniciam um relacionamento com acordos claros, explícitos, verbalizados sobre o tipo de relacionamento que eles estão inaugurando. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um casal que tem um acordo onde eles utilizam a monogamia e a honestidade. Então, é um acordo com bons parâmetros, no sentido de tornar claro essa função da honestidade, os desejos que cada elemento do par possa vir a ter em outra direção que não na direção do seu parceiro, concordam? Se a gente pensar neste casal, para fazer uma reflexão sobre a ação, nós vamos seguir uma linha. No entanto, antes da gente caminhar nessa direção, eu quero pontuar com vocês que para que um casal tenha esses parâmetros, sobretudo o da honestidade, da monogamia também, como acordos, a gente vai compreender esse casal como um casal amadurecido, afetivo, sexualmente e pessoalmente. Então, olha, eu estou usando 3 elementos. É um casal, 4, amadurecido no aspecto afetivo, sexual e pessoal. O que significa isso, Denise? Significa que é um casal que se escolhe diariamente, se escolhe para dar continuidade ao seu projeto conjugal. Portanto, eles não estão unidos na monogamia pela via compulsória, não. Eles estão unidos na monogamia por desejo de ficarem um ligado ao outro e tem ainda o viés da honestidade fazendo parte do acordo. Então tem um acordo claro, explícito, e dentro desse acordo eles se propuseram a falar para o outro quando estiver mudando de direção no aspecto do desejo afetivo / sexual. Quer dizer, antes que um ou outro venha o parceiro, enganar o parceiro, ele vai comunicar para o parceiro, olha, está acontecendo comigo isso, aquilo, e a gente precisa conversar. Esse é o acordo, tá? Eles vão priorizar um ao outro antes de vir as vias de fato no aspecto da... Bom, na minha reflexão,
Quando a gente pensa no verbo trair, que eu estou trazendo como sinônimo enganar, a gente quer dizer, eu, né? Eu entendo o engano, né? Enganar ao outro como consequência de um auto-engano. Eu já situei para vocês o que seria o perfil desse casal, um casal amadurecido no aspecto pessoal, no aspecto afetivo, um casal que se respeita, que se admira e que está tentando cuidar do outro, naturalmente cuidando de si, cada elemento do par, nessa estrada, nessa trajetória conjugal. No entanto, pessoal, nós que somos da área psi, compreendemos que as relações pessoais, elas não conseguem se conter dentro de parâmetros acordados, ainda que de uma forma explícita, como o casal que eu estou trazendo para vocês. Denise, existe a possibilidade de um casal amadurecido conseguir um dizer para o outro antes de ir, né? Que está se sentindo diferente ou se sentindo atraído por outras pessoas? Existe, porque ser humano é um ser surpreendente. Existe essa possibilidade. No entanto, na minha experiência enquanto supervisora da nossa clínica escola, temos uma clínica escola onde atendemos especificamente casais e famílias, na minha clínica pessoal, como supervisora dos meus alunos. Olha, eu vou dizer para vocês que esse tipo que eu estou falando para vocês que existe, né, um casal que vai mudar os parâmetros do acordo antes de chegar às vias de fato, eu nunca vi. Nunca vi. Onde eu atuo, o que eu vejo? Eu vejo casais com acordos explícitos, tentando cuidar um do outro. No entanto, quando eu falo que o engano é consequência de um auto-engano, eu falo para vocês que chega na minha clínica casais onde um dos elementos do par já está anunciando para os profissionais diversidades desse engano, né, que é fruto desse auto-engano. Por exemplo, quais são essas diversidades? Existem casais heteroafetivos, homem e mulher, sendo que um elemento chega na clínica já anunciando que tem... Olha a palavra, vamos ser mais didáticos. Um dos elementos fala para o profissional, pela via da negativa. Eu nunca me imaginei ou me envolvendo com alguém do mesmo sexo que eu. Enquanto profissional, você vai entender o que a pessoa está querendo te dizer. Ela faz uma afirmativa pela via da negativa. Só dela falar eu nunca me imaginei, ela já está utilizando a imaginação. Então, quando eu falo que o engano acontece em consequência do auto-engano, é que essa pessoa que anuncia isso para o profissional, que nunca se imaginou como uma pessoa do mesmo sexo, ela própria não sabe que ela já está exercendo essa imaginação. E isso é material do campo psicoterapêutico. Pessoal, se essa pessoa está numa terapia de casal e enuncia isso para o profissional vai entender. O parceiro pode não entender.
O parceiro pode entender literalmente o que o outro está dizendo. Nunca se imaginou, mas nós vamos entender. Que ele não só se imaginou, como ele está negando a própria imaginação. Por quê? Porque está na via do recalcado. Isso é material do processo psicoterapêutico. Material que está na ordem pessoal e que vai esbarrar na ordem relacional. E olha que nós estamos falando de um casal que tem parâmetros da honestidade, da monogamia, circunscrevendo esse acordo. Estão compreendendo o que eu quero dizer quando eu digo que o engano é fruto do auto-engano? Então, quando começa seguindo a linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo, quando a pessoa se auto-engana. E aí, para concluir esse vídeo, eu fico com a percepção de que vale a pena os casais não fecharem tanto os acordos entre si, como antes que eu venha ter desejo em relação a outra pessoa, eu vou falar para você, porque eles vão se sabotar. Eles vão utilizar aquela regrinha do acordo para entrar numa briga, numa disputa, no eu fiquei ressentido, você me traiu, agora eu quero isso, ou não sei. Porque quando se trata de relações humanas, a gente precisa de regras, a gente precisa de cuidado, a gente só tem que tomar cuidado com as regras que a gente se impõe. Se essas regras forem um pouco mais flexíveis, se os casais se pudessem aceitar essas curvas que cada elemento faz na vida, curva porque não é na direção proposta a princípio, se eles pudessem aceitar isso, seria mais fácil conviver, menos doloroso conviver. Eles iriam falar do mesmo jeito, não sei o que estou sentindo, e iriam tentar renegociar, mas eles não iriam ficar tão fixados, colados numa regrinha que foi pautada em nós não vamos nos trair ou vamos ser honestos antes que ou o desejo por outra pessoa venha a acontecer. Conta para mim na sua clínica como você cuida dos casais que trazem o tema da traição.